Nesse vídeo que eu estou para falar as minhas primeiras impressões de Kimi to Boku no Saigo, minhas primeiras impressões do anime e do mangá também. Na parte do mangá vai ter spoilers, mas eu vou deixar para falar deles na parte 2 do vídeo. A primeira vez que eu vi esse anime, o trailer no caso, me gerou um puta de um hype. Falei, caraca meu, vai ser bem foda esse anime. Vai ter uma pegada séria, guerra e treta. Não foi bem isso. Tem bem mais comédia do que eu pensei que teria essa obra. Principalmente no meio de luta séria. A personalidade da Alice, que é a protagonista, é muito diferente do que eu imaginei. Ela é bem menos séria do que eu achei que seria. Ela não tem uma personalidade tão forte quanto o trailer me passou. É mais cômica na verdade. E quando eu digo que ela é a protagonista, é mesmo. Junto com o Isuka. Me pareceu aquelas obras de dois protagonistas. Geralmente a heroína principal sempre falam que ela é a protagonista. Mas no fim, ele que é. Nesse caso, me parece que realmente são os dois, pois a história mostra muito o ponto de vista dela também, como se fosse uma coisa bem dividida, mesmo em momentos que ela não está com ele. Logo depois de ver o primeiro episódio, eu fui ver o mangá, e fiquei bem confuso com algumas coisas, principalmente se tratando do design dos personagens. Tá tudo muito diferente, e a novel também. Tipo, caraca, os três têm designs diferentes. Mas vendo mais a fundo, eu vi que na verdade o anime pegou vários designs da novel. E o mangá preferiu ir para um rumo mais diferente. Porém, tem coisas que na novel que não tem no anime também. Não é que não tem no anime, não tem no anime. Mas é mais ou menos, porque assim, parece que o olho do protagonista na light novel, ele fica azul quando eles estão lutando. Caso tivesse adicionado isso no anime, muitos não iam falar que ele é o Kirito, que o Isuka é o Kirito, não sei o que. Comparação que não tem nada a ver. Zoeira eu até entendo, mas se estiver falando sério, não, esses dois animes não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver um com o outro mesmo. No caso do Isuka, a diferença é só essa, que ele fica com o olho azul em umas batalhas. E no anime e no mangá não tem isso. E o design da Alice é muito lindo, de tirar o fôlego. Principalmente no anime e na light novel. No anime é bonito, mas a novel está mais ainda. Está lindo, perfeito. No mangá eu não achei tanto, apesar de obviamente não ser feio. Mas prefiro o design da novel e anime. Apesar de eu gostar muito do design dela, não é uma personagem que eu diria que eu gosto muito. A personalidade dela não foi o que eu esperava, como eu disse. Não detesto, mas também não posso dizer que gosto muito dela. O Jin, que é o amigo do protagonista de cabelo branco, tem um cabelo que lembra um pouco o cabelo de um delinquente no mangá. Algo que sinceramente eu não achei que combina com ele. Eu preferi o design do anime novel, que ele tem aquele tupete mais curto. Achei que ficava bem melhor para ele. Só achei que podia ser maior, estilo Virgil. Inclusive, ele é meu personagem favorito até o momento, junto com o outro, que eu não vou falar agora, porque seria spoiler, mas mais à frente falo. Sobre as duas garotas do esquadrão dele, sinceramente não me despertaram a menor empatia. Garotas completamente idiotas, principalmente a capitã, que deveria ser a mais forte, é uma idiota completa, e detestei esse humor em relação aos seios dela, porque são tão grandes que ela perde o equilíbrio e cai. Puta merda. Nem são tão grandes. São bem grandes, mas não o suficiente para isso acontecer. E tem cenas que exageram pra caramba e colocam de um tamanho que não são, quando tá balançando, só pra ficar fazendo cena cômica. O anime está bem rushado. O problema é rusharem tanto que certas cenas perdem o propósito. No mangá ele conversa com a Alice sobre querer acabar com a guerra e tudo mais. Mas no anime ele só grita se eu for derrotado, quem vai acabar com essa guerra? E ela já se apaixona. É bem ridículo isso. Parece até puta merda. Mas quando li o mangá, foi mais aceitável até. A cena das lutas dele, eu falei, caraca meu, o Emichiro Archer tá aqui. Quando vi ele replicar as espadas dela, falei, olha o Thrasion aqui meu. Aí depois a Alice me vem com um escudo de gelo na forma de uma flor. Falei, não é possível, velho. Olha o Ruaias aí, caramba. Foi bem legal.
mas a conclusão dessa luta foi brincadeira. Alice escorregando no gelo e o protagonista pegando ela. Ah, vai, quebrou demais o clima. Foi aí que percebi que esse anime não seria o que eu esperava. Talvez até fique mais sério mais pra frente. No mangá realmente tem cenas sérias, mas nem sempre. Agora entrando mais nos spoilers do mangá. Muita gente tem dropado esse anime, esse mangá. E por que eu creio que a maioria tem dropado esse mangá? Por certas coincidências que acontecem. Toda hora eles passam a se encontrar depois daquilo. Toda hora mesmo. Depois da cena do teatro no anime, várias outras ocasiões. Sabe, muita gente fez o ridículo. Uma forçação de barra. Mas minha teoria é que esses encontros deles não são realmente coincidências. Eles têm uma certa ligação, um destino. Por isso vive acontecendo. E o gatilho para esse destino ter despertado foi eles lutarem pela primeira vez. Por isso eles não se viam antes frequentemente. O que acontece? Depois que eles lutaram, a fundadora, que é a rainha, que é a bruxa lá que transformou o continente em chamas, meio que é libertada, os selos dela começam a se desfazer. Sim, ela ainda está viva, mas adormecida. Foi aí que eu pensei, essas espadas do protagonista e a magia da Alice claramente têm um destino, e é por isso que eles ficam se encontrando toda hora. Por mais ridículos que seja, eu acho meio idiota também, mas pelo menos tem um motivo por trás. Eu com certeza estou crente que eu esteja certo nessa questão. Logo no capítulo 3 nós temos um flashback bem importante. Vemos alguém quando era criança, usando duas espadas do protagonista. E vemos alguém que se parece a Alice por perto, como se ele salvasse ela de algum vilão. Por que eu digo alguém? Porque eu penso ser talvez não o protagonista. Isso na verdade me fez criar uma teoria muito grande que está me motivando a continuar muito essa história. Eu acho que esse cara era o mestre do protagonista. Pois a garota pareceu ter uns 10 anos naquela ocasião, ou menos até. E o garoto poderia ter até uns 18. Eu não sei qual são a idade dos protagonistas, mas suponho que o Iska e a Alice tenham 15 anos agora. Ele teria 18 nessa época, agora ele tem uns 23. Mas um pouco mais velho. Talvez ele tenha idade para ser protagonista, para ser mestre do protagonista. Ou alguma coisa assim. Bom, o garoto poderia ter uns 18, mas ele estava meio longe, então é difícil dizer o tamanho. Talvez ele fosse grande, mas mais dá a impressão que ele era pequeno. Já foi dito na história que o mestre do protagonista era o antigo portador dessas duas espadas, e o único na história que realmente conseguia usar e extrair o potencial delas. Uma personagem diz isso. Sendo assim, foi aí que caiu a ficha pra mim. É ele aquele cara, ele já salvou Alice. Ele é um herói, que na verdade é vilão, porque por mais que ele seja herói, ele é contra os métodos pacifistas do protagonista, e age mais para uma abordagem agressiva que resolve a guerra mais rápido. Mas tem feridos, ele não se importa com isso. Sendo assim, torna ele o antagonista, e talvez até o vilão final da história. E ele tem propósitos ocultos por trás de ter dado para o protagonista as espadas. O Jin menciona que o mestre dele diz que essa guerra é uma repetição, tem sido uma repetição por 100 anos. Um lado destrói e o outro constrói, um lado destrói e o outro constrói para ficar mais forte. Indicando que ele já está bem cansado dessa situação, possivelmente quer tomar contramedidas. É um mundo de magia também. É um mundo de magia. E idade talvez é uma coisa que não importa muito. Em obras de magia, você não pode levar a idade como uma coisa tão leviana. Existem muito magias e métodos secretos, talvez tecnologias. Talvez esse mestre do protagonista seja bem mais velho, na verdade. Já tenha visto muita coisa na história. Ou pode até ter a capacidade de mudar a aparência dele. É a mesma coisa que Lux versus Fujio, luta de dois heróis que discordam dos métodos um do outro. Esse flashback me fez teorizar isso por Fujio versus Lux. Se essa garota era mesmo Alice, é como Fujio e Lixa. Ele salva ela, não mata ela, entrega o divino Draghai de Tiamat para ela, dando o poder que ela tanto precisava e queria. Sendo assim, seria extremamente igual à situação de Kimi Toboko no Saigo. Eu anseio por uma história desse tipo. Há muito tempo,
Eu realmente quero uma história assim. Eu quero muito estar certo nessa minha teoria. Talvez tenha algumas coisas que foram ditas que levam para longe dessa teoria, mas eu ainda espero muito estar certo. Seria de arrepiar um plot twist desses. O segundo personagem favorito nessa história até o momento para mim é o Salinger, vulgo Ragnar o Sanguinário. O cara é basicamente uma cópia do Ragnar, design idêntico, muito interessante mesmo. Mas eu não estou falando que ele é o Ragnar, é só o design que parece. Mas caso minha história estiver certa, o mestre do protagonista com certeza vai se tornar meu personagem favorito. Mas até agora se sabe pouco dele, então não posso dizer muito. Eu já li o mangá todo até o momento. E pelo visto o mangá está colado com a light novel. Não sei se vale a pena ler a light novel. Talvez eu leia em busca de mais provas para minha teoria. Eu estou com os volumes baixados aqui. São 4. Mas não sei ainda. E foi isso.